Um premiado escritor, uma nova obra. Luiz Bernardo Pericaz lançou Cansaço, a Longa Estação, e vem ao Arte e Letra para falar de literatura, cultura popular e da vida de escritor e pesquisador. O Arte e Letra volta já. Olá, Pericaz. Você é historiador, você fez doutorado, pós-doutorado em renomadas universidades e ganhou até um prêmio, né, de menção honrosa do Prêmio Literário à Casa de las Américas, em Cuba, com esse livro, Os Cangaceiros, não é isto? Parabéns por esse prêmio. E o que eu te queria perguntar, logo de início, a respeito do livro, você não localiza no tempo a tua narrativa nesse seu novo livro, Cansaço, a Longa Estação, não é verdade? Você apenas sinaliza que se trata de um período próximo à proclamação da República. Isso foi proposital? Por que é que você deixou assim? A minha intenção não era dizer exatamente o ano que ocorria a trama, né? Ainda que eu dê várias pistas, né? Nome de personagens, indicação do próprio cenário, do próprio momento em que eles estavam vivendo aquela história. Agora, a ideia da história se passa no final do século XIX, em algum momento no final do século XIX e o comecinho do século XX. Então, é esse período, ou seja, um pouco mais de 100 anos atrás. Mas não há um ano definido e não há, inclusive, uma cidade, um estado definido. Exato. Quer dizer, é um sertão imaginário, ainda que eu gostaria de perguntar na sequência. Ainda que a história se passe claramente no sertão nordestino, mas não é exatamente aquele sertão, porque o uso de personagens da mitologia ou da literatura, mesmo referências mitológicas ou literárias, se diluem dentro da história e transformam aquele sertão, que poderia ser apenas um sertão real, físico, num sertão imaginário e mitológico. Me fez lembrar muito o Grande Sertão Veredas. Bondade sua. Não, me fez lembrar, sim, com mérito. E percebe-se aí o trabalho do escritor, do artista, misturado com o trabalho do historiador, né? Porque você quis um pouco, brincando, né, esconder assim a parte do historiador e trazer à frente o escritor. Claro. E você conseguiu, porque você deixa pistas da época em que você colocou a sua história, mas você não determina, não é? Exatamente. E você acha que o nosso sertão mudou muito dos 100 anos passados até agora? Olha, ainda que você encontre realmente alguns bolsões de miséria e a seca ainda atinge uma boa parte daquela região, há muita pobreza, certamente, mas, por outro lado, há uma grande parte da região que já está bastante próspera. Você tem cidades com um comércio bastante... Você tem ido, forte. você tem hábito de... Fui bastante para o Agreste, para o sertão nordestino. Viajei bastante naquela região. Acho que o único estado do Nordeste que eu não conheço é o Piauí. O resto do Nordeste inteiro eu conheço, tanto o litoral quanto o Agreste, o sertão. Viajei bastante por aquela área, conversei com muita gente, vi de perto aquela realidade. Agora, eu não sou um sertanejo, né? E não sou nordestino. Então, a minha história é uma história diferente de uma história que fosse escrita, por exemplo, por alguém da região, né? É uma história escrita por um historiador, né, que fez uma pesquisa muito grande de linguagem, de costumes, de cenário, né? Porque esse livro foi escrito quando eu escrevia Os Cangaceiros. Ah, na mesma época? Na mesma época. E você consegue escrever assim duas histórias, quase como dois se fosse enredos uma diversos. válvula de escape, né? O meu foco principal era o livro sobre os cangaceiros, um livro de história que hoje já é uma referência, mas é um livro de história social e um livro que exigiu uma pesquisa muito grande, né?
Então, ele não tem esse cunho literário como tem é um livro acadêmico. o Cansaço. Né? E é um livro que demorou 5 anos para ser escrito. Nossa, então, nesse processo, o cansaço surgiu quase como uma válvula de escape literária. Era o seu relaxamento. Era uma forma de continuar trabalhando com aquele tema que eu estava muito envolvido, mas, ao mesmo tempo, continuar trabalhando com o sertão, que era a com história o Nordeste, mesmo. com o banditismo rural. E quando eu termino de escrever, de publicar Os Cangaceiros, eu logo em seguida viajo para a Austrália e passo alguns meses como professor visitante na Universidade Nacional da Austrália. Só quando eu retorno, aí sim, o livro já consolidado, já na segunda edição, porque esse livro, a primeira edição se esgotou em 4 meses. O livro vendeu bem, depois a segunda edição já saiu logo em seguida. E só depois disso, quer dizer, depois que o livro já estava consolidado, já estava com muito boas críticas na imprensa, que eu já estava vendendo bem, e que eu já tinha feito esse trabalho de divulgação, de entrevistas, realmente de mostrar para o público, né, a existência dele, a importância dele, aí eu tive a liberdade de retomar o Cansaço. E eu retomo ele, reviso, e aí eu faço um trabalho realmente meticuloso e entrego para o editor. Mas eu não tinha essa mediação, eu não tinha outras pessoas, muito pouca gente leu esse livro no seu original, então eu não sabia se o livro ia interessar, né? Tinha uma linguagem que podia ser um pouco complexa. Falando nessa linguagem que você já até se adiantou, chama bastante atenção, porque há muitos termos regionalistas, né? E a minha intenção era saber se você conviveu, você está dizendo que esteve muitas vezes lá, mas esse uso que você faz com uma naturalidade dessa linguagem regionalista é resultante desse seu contato com o sertão, com as personagens de lá, ou da pesquisa? Em grande medida da pesquisa, porque muitas dessas palavras já estão em desuso, completo desuso. Mesmo no sertão de hoje, ainda que você tenha gírias e formas muito particulares de falar, muito disso já foi diluído com a linguagem que as pessoas encontram na televisão, na internet. Então, você tem uma padronização, infelizmente, da língua portuguesa, e muitas dessas palavras estão perdidas, né? Então, muitas delas acabaram sendo resgatadas ao longo do processo que eu escrevi o livro, e são palavras que você, na verdade, muitas delas eram utilizadas numa bibliografia de 100 anos atrás, ou de 80 anos atrás, mas muitas palavras também são estrangeirismos, ou são neologismos. Por exemplo, dá para perceber, você usa muitas que são criações, né? Por exemplo, se eu quero trabalhar com o gado, né? E eu quero descrever os tipos de boi que você encontra naquela região. Uma das formas foi descrever aqueles animais a partir dos chifres, por exemplo, a partir da pelagem. Você conta isso. Para fazer isso, eu utilizei muita literatura sobre tauromaquia. Eu morei durante 1 ano no México. Eu fui professor pesquisador convidado da Flaxo do México, a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, lá no México. Naquele período, eu gostava de assistir tourada. Eu era um aficionado por tourada, ia nas arenas, assistia as corridas de touro, e comecei a me interessar pela literatura sobre tauromaquia. Livros sobre história das touradas, sobre a própria cultura, né? E toda relacionada a essa arte. E, a partir dessa linguagem, de todo esse vocabulário da tauromaquia, eu adapto esses termos da tauromaquia em espanhol para um português regional, nordestino, mas muitas dessas palavras que soam muito naturais no sertão nordestino, na verdade são adaptações de um vocabulário da tauromaquia espanhola. Olha, né? Então, é um trabalho bastante complicado. Isso é criação artística. Isso é criação artística. É um trabalho artística. bastante complicado. E outra coisa que você fez que eu achei fantástico é você colocar esse glossário no final do livro, onde há todas essas palavras que
nós supomos ser regionalistas e agora você está contando que muitas são neologismos, claro. são criações, não é? E ele faz parte, eu senti que esse glossário faz até parte da história. Eu acho que ele acabou se tornando parte da história, porque originalmente eu não tinha intenção de utilizar um glossário. Ah, não? Isso foi uma sugestão dos editores, mas eu acabei gostando bastante, porque isso faz com que o leitor, que poderia perder alguma sutileza do texto, acabe encontrando sem que ele mesmo descobrisse, sem que ele mesmo sequer desconfiasse. Então, há algumas referências, nomes de personagens, nomes de animais. Quer dizer, você tem uma diversidade de referências da mitologia grega ou da literatura universal que podem passar despercebidas pelo leitor e que não fariam essas conexões se não tivessem lendo o glossário. Então, acho que o glossário acaba sendo... Ele ajuda bastante. E claro que várias demonstra o trabalho seu de pesquisa para fazer isso. E muita coisa eu não coloquei, porque tem outras referências que o leitor... Passa despercebido. Mas como o Hemingway dizia, quem escreve um livro tem que deixar oculto muita coisa, porque o próprio autor tem que saber detalhes dos personagens e da vida deles, da história pessoal de cada um deles e da própria trama que o leitor não vai saber, mas que o autor sabe. E isso o próprio leitor tem que ir meio que se desbravando aquele ambiente. Buscar as pistas, tem que buscar aquilo. Você não pode entregar tudo para o leitor. De mão beijada. Claro, o leitor tem que também ter um esforço. Claro que mudou muito. No século XIX, os escritores, até nas primeiras décadas do século XX, os escritores eram grandes celebridades, eram grandes personalidades do meio artístico. Depois, com cinema, com televisão, quer dizer, o foco passou para atores, para cantores, para outra área artística, e não os escritores. Então, muitas vezes, se um grande escritor andar na rua hoje em dia, ninguém vai saber quem ele é, mesmo sendo um grande autor. Infelizmente, isso mostra que o próprio trabalho com a língua se perdeu. O próprio trabalho da linguagem, o próprio trabalho do estilo se perdeu. E se você deixa tudo de mão beijada para o leitor, nem esse trabalho ele vai ter. Então, é importante que, pelo menos um pouco, o leitor se veja forçado quase a se embrenhar nisso, para trazer ele de volta à literatura. Sem dúvida. Eu gostei bastante do comentário, né, na apresentação do seu texto que o Abu Janra faz, né? Eu vou lá ler, ele tece elogios ao seu trabalho e diz que a paixão pelas personagens de Punaré e Baraúna nos leva a uma atmosfera atordoante e quase masoquista de ler sem parar. Eu concordo com ele, porque quando termina a história... nós ficamos com a impressão assim de, eu quero mais, que deveria ter uma continuidade. Você planejou que fosse até este ponto ou foi proposital você parar aí a história? Minha intenção era escrever sobre esses dois personagens centrais, né? Agora, algumas pessoas já me falaram que eles também sentiram falta de um livro mais longo, que eles queriam mais detalhes, mais histórias entrelaçadas. Há quem diga que faltou a história da própria jovem, que ela era o centro da disputa entre esses dois personagens. Porque, para quem não leu ainda o livro que está assistindo o programa, o livro tem dois personagens centrais, Punaré e Baraúna, e eles são rivais. Os dois disputam a mesma mulher. A primeira parte da história é contada pelo ponto de vista do Punaré, e a segunda parte é a mesma história contada pelo ponto de vista do Baraúna. Ou seja, o segundo personagem desconstrói tudo que o primeiro tinha feito. Então, se o leitor termina de ler a primeira história, ele tem uma empatia muito grande com aquele personagem e detesta o rival. Mas quando ele termina a segunda história, ele adora o rival e acaba não gostando tanto do primeiro. Daqui a pouco nós continuamos. Tá ótimo. O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, Luiz Bernardo Pericaz revela mais de sua escrita daqui a pouco. Até já.
O Arte e Letra está de volta com Luiz Bernardo Pericaz, autor de Cansaço, A Longa Estação. Luiz, como nós estávamos falando, você já se adiantou falando do Punaré, né, do Baraúna, que eles têm características comuns. Nós, leitores, percebemos isso, né? Eles são sertanejos, são pobres, têm bons sentimentos, mas eles estão cansados, cada um à sua forma, eles estão cansados do sertão. As suas vidas só vão se cruzar por causa da Cicica, que era a mesma moça pela qual os dois estavam apaixonados, né? Você disse que será que ela é que foi esse fruto da discórdia ou ela que fez a reunião desses dois personagens? Ela é o elo de ligação, né? Quer dizer, é a partir do momento em que os três se encontram em um único momento, né? Numa festa na Fazenda Alvorada, Isso. que a história toda vai se desenrolar. E isso vai ter repercussão daí em diante, né? Na vida deles e para o destino que cada um deles vai seguir, né? Então, ela certamente é uma figura extremamente importante nessa trama, né? E ela realmente é um motivo da discórdia dos dois, né? Porque é lutando por ela que eles vão acabar tendo todos esses problemas e obviamente, mais tarde, o leitor vai descobrir qual vai ser o desfecho, né? Mas é um pouco, mas sem dúvida. Então, e aí eu concordo com alguém que te falou que você devia ter falado mais sobre a personagem feminina, né? Faltou. É muito breve, né, o que você traz dela, só que... Realmente, as pessoas que estão lendo o livro acabam focando nesses dois personagens masculinos, né? Sim. Há outros personagens que eu poderia ter trabalhado um pouco mais em termos de histórias paralelas, né? Agora, eu acho que, seja como for, todos os personagens do livro têm vida. Lógico, eles são, assim, você pode realmente acreditar que eles são seres humanos de carne e osso, né? Sim. E são claro críveis. Claro que o Punaré e o Baraúna mais, talvez porque você se envolve extremamente com a vida de cada um deles, né? Com certeza. Na orelha do seu livro, o professor Flávio Aguiar, ela da USP, diz, e eu vou me permitir ler, o caboclo esperançoso num amor distante, o renegado que também almeja um amor para si, e a moça desejada e desejosa que gostaria de viver num mundo onde o amor próprio fosse possível. Agora eu te pergunto, e pelo seu livro também, a busca do amor ainda rege a vida das pessoas? Olha, é difícil falar pelos outros, né? A gente vê um mundo onde, na verdade, o que rege é o dinheiro, né? E é a ambição e é a aquisição de bens materiais, né? Ou seja, quase o status de possuir objetos, né? Ainda que todas essas pessoas, no fundo, digam que o importante é a felicidade e o amor. Se, de fato, elas buscam a felicidade e o amor, elas estão, talvez, procurando o lugar errado, né? Mas eu espero que sempre... Que olhar crítico, eu né? espero que elas busquem ainda o amor. Que ainda continuem buscando, né? Pela sua história, elas estão buscando o amor. Pelo menos esses personagens, 100 anos atrás, cento e tantos anos atrás. Sim. No livro você usa isso, você já também comentou um pouquinho, termos da mitologia grega. Você traz, por exemplo, a palavra Cerberino, né? Que faz menção a Cérbero, que era o leão de três cabeças que tomava conta do inferno. Você cita trechos ou palavras, né, de Shakespeare, por exemplo, como o Calebão, é um monstro de má índole, faz uma referência a Caliban, da peça Tempestade. Esses termos foram usados de alguma forma no sertão, transformados, ou você que trouxe? Nesse caso específico, porque o sertão certamente utilizava algumas palavras, não essas necessariamente, mas você tem, por exemplo, a história de Carlos Magno e os 12 Pares de França, que é um livro que circulou muito no sertão seco, né? No século XIX, por exemplo,
E muitos daqueles nomes acabaram sendo adaptados pelos sertanejos e acabaram se tornando nomes ou palavras que eram usadas no sertão. Mas nesse caso específico do livro, esses nomes eu busco dentro das minhas leituras. Quer dizer, o nome de personagens, dos cachorros, do cavalo, do boi, dos próprios nomes dos personagens do livro, esses nomes foram adaptados de uma suas leituras bibliografia que eu tive acesso, eu tenho acesso há muitos anos, seja na literatura universal, seja na mitologia. Então, nesse caso, eu adaptei nomes que eu achei importante ali. Então, nesse caso específico, não são nomes retirados de uma terminologia sertaneja necessariamente, né? Isso é uma adaptação minha, né? Ótimo. Uma figura que também é intrigante é a do curandeiro. Você coloca lá, né? Ele é crente dos seus poderes, mas ele é meio esperto, não é? Talvez um pouco desonesto. Ele faz uso de todas aquelas habilidades que ele tem para sobreviver na violência do sertão. Que personagem é este, Luiz? Ele é um farsante, né? Mas quase também uma alegoria com o pacto com o diabo. Porque os dois personagens, tanto Punaré quanto Baraúna, se encontram com o mago Simão, né? Antes de se encontrarem ou de pelo menos tentarem chegar à casa da sua amada, da Cicica. O primeiro, Punaré, e eles descem ao inferno, eles entram, eles vão por aquela ravina até a gruta do mago Simão, ou seja, é uma descida ao inferno, e o mago Simão vai fazer uma negociação com eles. Esse personagem foi criado desse curandeiro aí faz ele tem uma atuação, né, diferenciada, eu senti. Ele é a transição, porque a história, em grande medida também, se você quiser ter uma outra leitura, é sobre o purgatório, o céu e o inferno, né? Então, eles todos tentam chegar ao paraíso. Dante, né? E eles tentam chegar ao paraíso, e para chegar eles têm que passar por essas provações, né? Ótimo. A Deodoro é o nome do boi de estimação. Aliás, Punaré só tinha dois amigos, né? Era o cachorro e o boi. Exatamente. E o boi chamava Deodoro. Foi o quê? Homenagem ao Marechal Deodoro da Fonseca? Você vê, naquela região, ele que não conhece, ele nunca tinha visto ninguém que se chamasse assim, e sequer sabia da atuação do Deodoro, vai dar o nome do boi de Deodoro porque ele gosta da sonoridade da palavra. Então isso mostra, de um lado, o distanciamento do sertão em relação à vida política, né, a vida social do Brasil da época. E também é interessante, porque ele vai tentar presentear esse boi para os pais do grande amor da vida dele, a Cecília, apelidada de Cicica, quando todas aquelas famílias, final do século XIX, eram ainda monarquistas. Eles todos têm litogravura do Dom Pedro II, eles ainda... Você lembra que poucos anos antes você tem Canudos, né? Então, a imagem da monarquia, do império, ainda é muito forte. Então, ele vai dar um boi chamado Deodoro para uma família que, teoricamente, é admiradora do Dom Pedro II e monarquista, sendo que, no fundo, também não é, porque a imagem que eles têm do imperador e da monarquia é uma imagem muito difusa também. É uma imagem muito distante da realidade, né? Eles não têm nem bem noção do que é que aquilo significa. Mas isso é para mostrar um pouco o clima, né, da época, o ambiente. Né? A capa está maravilhosa, é uma xilografura, né? É o galo e a sálvia. Você participou na escolha dessa? Não, isso foi uma escolha da Ivana Jenkins, a editora. Belíssima capa, o artista é um grande artista. E ela está de parabéns porque ela pensou muito, né? Um trabalho muito bonito, as cores. Todo um projeto gráfico. Então, quer dizer, tanto a Ivana, a Bibiana, que também trabalhou,
na produção do livro, e o próprio artista, quer dizer, estão todos de parabéns, que são, assim, são pessoas que tiveram um empenho muito grande pelo livro, e o artista certamente fez uma obra belíssima, e depois o capista conseguiu reproduzir isso na capa. Então, assim, eu acho, realmente, eu só tenho a agradecer. Né? Que bom. Novos trabalhos na gaveta? Vários trabalhos, né? Quer dizer, eu estou escrevendo um livro que ainda vai demorar uns 2 anos para ficar pronto, sobre o historiador brasileiro Caio Prado Júnior. Beleza. Estou organizando um livro com um historiador colega, amigo meu lá da USP, Lincoln Seco, sobre intérpretes do Brasil. Então, é uma coletânea de artigos sobre vários autores brasileiros que tentaram interpretar a realidade nacional, a história nacional. Depois eu escrevo mensalmente no blog da editora Boitempo, contos e crônicas todos os meses. Então eu publico, eles têm um blog e eles postam, né? Eles publicam esses textos lá. E todo mês você tem um texto Todo lá. mês, e são textos de ficção. Que bom. Né? E continuo, quer dizer, escrevendo outros textos de ficção. Esperamos você numa outra oportunidade com novos textos. Muito obrigada pela presença e sucesso sempre. Muito obrigado. Hoje no Arte e Letra tivemos a presença de Luiz Bernardo Pericaz. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.